Estamos em 1 Timóteo, capítulo 3. Nem sei se já está funcionando aí, Stephanie. Tá? Todos acharam aí 1 Timóteo? Nós vamos ler o versículo 6, tá bom? Todos acharam? Diz assim, ó: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Todos leram aí? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Tá? Esse primeiro versículo. Estamos continuando aqui falando um pouquinho sobre alguns aspectos de alguém que assume uma liderança, seja pastoral ou qualquer tipo de liderança na igreja. Aqui tem uma recomendação prática, amém? Isso aqui é uma coisa bem interessante, todos vocês saberem, é nível informativo mesmo, que talvez esse seja o maior erro de todas as igrejas. Por quê? Vocês lembram quando vocês se converteram? Quem lembra aqui? Todo mundo lembra? Levanta a mão, quem lembra? Vocês lembram que tudo que pedissem para vocês, vocês fariam? Então, geralmente, em muitas igrejas, o novo convertido, ele é pau para toda obra. Então, há uma cultura nas igrejas que o novo convertido, você espreme ele até o máximo que der, ele faz tudo. Se tiver 10 orações, ele vai estar. Se tiver 5 vigílias, ele vai estar. Se ele tiver que acampar na frente da igreja, ele acampa. Tudo ele está disposto a fazer. Por quê? Porque é uma novidade, né? E a gente tem a tendência de ficar muito alegre com novidade. E eu não estou dizendo que ele está errado em querer conhecer Deus e querer fazer cada vez mais coisas. O que eu estou dizendo aqui é que eu lembro de, como líder de jovens, aproveitar muito o novo convertido. Via que ele estava com aquela... E aproveitar mesmo. E algumas igrejas que eu conheci, elas tinham uma cultura que falava assim, olha, a porta entra muita gente, mas a porta do fundo sai muita. Porque eles não sentiam a falta de quem saía, porque sempre estava chegando novos convertidos com muita força de vontade. Isso aconteceu muito quando começou as células, principalmente, né? Que entrava muita gente, porque a célula é uma coisa muito legal você participar. Quem já participou sabe. Você fala com seus amigos, vocês cantam, comem junto, conversam sobre a Bíblia, às vezes tem que quebrar gelo. Então, não é um lugar ruim para você estar, é bacana. Você quer fazer novas amizades e tudo. Então, para quem não gosta de igreja, quando entra na célula fica muito encantado, porque é legal. E tudo que envolve uma comida também é mais legal, né? Eu lembro que eu participei de uma célula, de uma igreja um pouquinho que tinha mais dinheiro, era incrível. Você chegava lá, a casa, era um banquete que tinha, você ficava alegre para ir, sabe? Na volta tinha uma carona, e na ida também tinha carona, você não gastava dinheiro de ônibus, e uma bela comida lá. Então, é bacana. Só que entrou muita gente na igreja evangélica por isso. Entrou muita gente. E aí a tendência é que você não consiga ficar nesse pique o tempo todo. Quando você cansar, a tendência é o seguinte, olha, não serve mais porque tem uma outra pessoa aqui que está com uma performance melhor que a sua. Você fica de escanteio e novos convertidos começam a trabalhar com aquela sede, com aquela fome, com aquela sede, até que o novo convertido deixa de ser novo convertido, fica cansado e não vai estar naquela performance do novo convertido que está chegando. Então, entra muita gente, mas sai muita gente, e simplesmente eu não preciso de você porque já tem gente para trabalhar nova, né? Óbvio que aqui eu não quero dizer que toda igreja faz isso, mas acontece muito. Eu não sei como está agora, porque eu não estou mais nesse ambiente, mas acontecia muito. Como é que você sabe, pastor? Porque eu era um desses líderes. Muita gente entrava com novidade, muita gente saía e eu nem via quem saía porque eu estava alegre com quem tinha chegado. Então eu vi muita coisa acontecer, tá? E eu quero falar com vocês hoje o perigo de você não ter paciência e o perigo que a gente pode cometer se a igreja também não tiver paciência.
A igreja reformada, ela sofre graves críticas por ter um pé um pouco mais atrás na hora de escolher alguém para fazer algo, correto? Aqui na França a gente é até um pouco mais rápido, né? Mas a igreja reformada ela tem um pé atrás, por quê? Porque toda pessoa que chega numa igreja nova, toda pessoa que se converte recentemente, ela está com vontade de fazer alguma coisa. Só que até então não dá para você saber por que essa pessoa está com vontade de fazer algo. Vou te dar um exemplo. O novo convertido, ele encontrou Cristo, ele está animado, então ele quer fazer, é genuíno. Ele quer fazer alguma coisa. Até ele ser provado a primeira vez. Até ele receber um não. Até algumas coisas acontecerem com ele. A mesma coisa acontece com qualquer um de vocês que veio de outra igreja, muito chateado, e chega aqui na França e quer fazer. Chega aqui na França e quer mostrar agora o resultado, que às vezes ainda é uma vingança contra a antiga igreja que vocês frequentavam. Um principal cuidado de Paulo aqui tem que ter muito cuidado com o orgulho. Tá? O que nós vamos falar aqui agora? Nós vamos falar sobre o orgulho. Paulo fala o seguinte: quando alguém está muito animado na sua recente conversão, ele se acha maduro, mas ele não é maduro. É tipo a criança que está animada. Pai, deixa eu fazer que eu sei. Não, você não sabe ainda. Então, quando você chegar na igreja, você quer ler Bíblia, eu vou te contar um pouquinho o que eu já me deparei com alguns novos convertidos, tá? Ele começa a ler toda a Bíblia, a primeira coisa que ele fala: mas por que as pessoas não leem Bíblia? Por que as pessoas não oram? Por que as pessoas, sabe? Ele começa, às vezes, ver outros evangélicos com uma performance menor do que a dele, aquilo começa a causar na mente dele, e se não tiver cuidado, ele vai ser levado a uma situação muito complicada, porque ele quer fazer, ele quer que aconteça, só que ele não sabe esperar. Então, olha que coisa interessante, você acredita comigo que na época de Paulo e Timóteo, quem se convertia era judeus, correto? Judeu é alguém burro? Não. O judeu, ele sabe Bíblia. Outro tipo de pessoa que se convertia também, aqui em Éfeso, o grego. O grego, ele tem a fama de ser burro? Não. O romano, ele tem a fama de ser burro? Então, tu imagina as pessoas que se convertiam, que sabiam falar muito bem, que entendiam de filosofia, que entendiam de cultura, que sabiam ler, que sabiam escrever, que não é para todo mundo isso, extremamente educado, e agora precisa servir nessa novidade de vida. E detalhe, muitas pessoas eram dedicadas à sua religião pagã, ia no templo, ou era sacerdote do templo. Muitos eram judeus que iam ao templo, oravam 3 vezes por dia. Olha esse currículo que eles tinham de homens, né? Oravam 3 vezes por dia, gostavam de ler, gostavam de estudar, falavam bem. Tanto é que Paulo é criticado por não gostarem, por exemplo, em Coríntios, da pregação de Paulo. Acredite se quiser, achavam que Paulo pregava ruim. Eu prefiro o Apolo. Olha que coisa interessante, né? O Paulo que hoje em dia a gente vê como, né, uma das pessoas mais inteligentes, na época dele foi criticado. A presença dele é fraca. Olha que coisa interessante. Por carta ele é o bichão, mas presencialmente ele é fraco. Preferimos o Pedro pregando, preferimos o Apolo pregando. Então são situações que eles enfrentavam, e tu imagina o Timóteo, um jovem tímido, né? A gente não estudou sobre a personalidade dele, ele era mais calmo. Tu imagina ele segurando essas pessoas, no auge do início da gnose, do gnosticismo, da filosofia superior. E Paulo fala o seguinte: você não vai separar novos convertidos, não importa o quanto essa pessoa saiba. Porque nesse exato momento, Paulo não está preocupado com quanto a pessoa sabe, mas Paulo está preocupado como a pessoa é por dentro. Precisa existir a prova de que essa pessoa não é orgulhosa.
E aí vocês estão me olhando aqui agora, todos vocês são orgulhosos, daí vocês vão tirar a dificuldade que é. A gente vai entender um pouquinho aqui o que é orgulhoso, que a gente não sabe o que é orgulhoso, né? Como é que você identifica um orgulhoso dentro da igreja? Vamos supor, eu sou novo convertido, eu quero fazer muita coisa. Cara, eu quero ler, eu quero participar, eu quero contribuir, eu quero fazer. Até o momento que eu falo assim, espera um pouco, que não é agora. Aí o bicho pega. Não quer me dar chance, não quer deixar o agir de Deus fluir. Começa várias situações acontecendo, não sei se alguém já liderou aqui na igreja e já passou por essa situação. Mas a preocupação de Paulo é justamente o que mais se faz hoje. Por exemplo, é um pastor que tem 1 ano e meio de convertido e porque ele está se dedicando muito, ele vai ser ungido pastor. Vocês sabiam que alguém que é novo convertido, ele precisa primeiro ser testado, sabe em quê? Na sua primeira crise espiritual. Eu queria que vocês anotassem isso daí. O primeiro teste de maturidade vai ser o dia que você não sentir vontade de orar, de ler Bíblia e o pecado quiser te arrastar. Esse é o primeiro teste de maturidade. Porque quando tudo é novo, quando está aquela novidade, você não sente... Eu já ouvi relatos de novos convertidos. Pastor, eu estou sentindo nojo do pecado. Pastor, eu não consigo mais, eu sinto nojo, eu não tenho mais vontade. Não é essa a novidade de vida que a gente tem? Aí um crente mais velho fala assim, eu não tenho nojo, irmão. Se eu não me controlar, eu gosto do pecado. Porque essa é a realidade do cristão. Se ele não vigiar, ele precisa ser convicto. O cristão, ele gosta de pecar. E é justamente por isso que nós precisamos do Espírito Santo para causar na gente essa urgência. Então o novo convertido, ele acha que ele não vai pecar mais, ele acha que o pecado não tem força, porque está tudo novo. Ele está numa performance incrível. E pastor, você está criticando isso? Não, eu não estou criticando isso. É o que acontece, não é isso? E que bom. É um momento para se preservar na nossa história. A gente não guarda com carinho esse momento, ele não pode ser esquecido, mas não significa maturidade. Vocês estão entendendo? Não significa maturidade. Porque o que é a maturidade? Maturidade, ela vai ser identificada quando não houver vontade. Quando vier a preguiça, quando vier o desânimo, quando vier as perseguições, as brigas, quando vier a tempestade, quando o pecado bater na porta, é nessa hora que a maturidade se revela. Vai ser nessa hora. Então eu já conheci muitas pessoas que ficaram 5 meses em uma performance incrível, 1 ano, incrível a performance. Foram ungidos, líderes e pastores, até que depois de 1 ano e alguns meses recebeu a primeira crise. Acordou um belo dia e não estava com vontade de orar. Já não estava com vontade de ler a Bíblia, já estava se desentendendo com algum irmão, e toda aquela novidade de vida passou. É igual aquela história que se diz assim, todo mundo anseia por um avivamento, né? Todo mundo quer viver um avivamento. E realmente avivamento existe, o reformado acredita em avivamento, tá? Nós acreditamos que o avivamento acontece, mas quando o avivamento aparece no local, ele acontece, se não tiver cuidado, ele é devastador quando ele passa. Porque o que vai restar vai ser você, a disciplina e a maturidade. Quer que eu te dê um exemplo? Você chegou aqui hoje, cansado, de repente desanimado, estressado. O que vai te fazer cultuar a Deus de verdade aqui? Maturidade. De entender que diante da presença do Senhor, nada mais importa. Qual é a preocupação de Paulo? Cara, o cara vai ser pastor. Ele vai ser criticado, perseguido, vai estar cansado, vai ter vezes que ele vai passar por suas crises pessoais, ele vai ter diversos problemas, além de lidar com o problema das pessoas. Se ele não tiver maturidade,
que vai acontecer? Não vai durar um mês. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, uma lei fundamental para se escolher alguém para liderar um povo específico na igreja. Ele não pode ser, como o grego diz, neófito. Tá? Ele não pode ser. Ele precisa aprender, ter paciência, vai passar a primeira crise dele, aí vamos descobrir se realmente era de verdade o entusiasmo. Na minha experiência como pastor, eu percebo assim, a pessoa se converte, ela faz isso, aí geralmente ela escolhe se batizar nas águas, logo após o batismo ela derrapa. É um desânimo grande, é uma falta de vontade muito grande, já não está tão legal como antes. Sabe por quê? Porque a partir de agora ela entra para um ambiente onde muitas pessoas não estão com a mesma performance espiritual. Então, se ela não tiver cuidado, ela vai desanimar. Ela vai perceber que a igreja é feita de carne e osso, tem problemas. Aí sabe o que vai acontecer? Ela vai falar assim, mas eu vim para cá, não era para ter problema. Vamos embora. E aí vai desistir. Eu vi vários casos de pessoas que, porque falavam bem, não é porque estudavam não, é porque falavam bem, serem ungidos a pastores. E não é assim que funcionava com Paulo, e não é assim que funciona com a gente, correto? Quantos aqui já tinham lido esse texto? Levanta a mão. Quem não tinha lido, levanta a mão. Ó, bem curioso, a maioria das pessoas não tinha lido esse texto. Então, olha só, não pode ser novo convertido. Ele vai dar um motivo aqui, né, que eu falei para vocês. Olha a tua Bíblia lá. Ele vai dar um motivo. O primeiro motivo que ele diz aí, ele fala o seguinte, para que não se ensoberbeça. O que significa a palavra ensoberbecer? Ou, em outras palavras, né, o que significa esse orgulho? Isso é importante vocês anotarem aí. Preste atenção. Tufote significa ficar cheio de si, arrogante, ou cego pelo orgulho. O exemplo básico disso é o copo. Vocês estão vendo esse copo aqui? Está acabando a água, correto? Só pode ter mais água nele se estiver vazio. Se ele estiver cheio, eu não consigo encher ele. Então, a ideia da palavra grega é o seguinte: quando o homem está cheio de si, nada pode lhe ser acrescentado, inclusive a palavra do Senhor. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala o seguinte: perdoar. Só que aqui eu estou cheio de raiva. Eu vou perdoar? Não, porque eu estou cheio de mim. A Bíblia fala: não seja um imoral sexualmente. Se eu estiver consumindo diretamente isso, olhando, vendo e fazendo, eu vou conseguir deixar de ser isso? Não, pelo contrário. O que é orgulhoso? Se você falar com ele, ele fica com raiva. Não é essa a nossa guerra diariamente? Então a ideia é que Paulo se preocupa, ele fala, cara, o novo convertido ainda está cheio de si, só que ele não sabe disso. Por que ele está cheio de si? Porque ele não foi testado. Tudo para ele é novidade, está todo mundo tratando ele bem, está todo mundo dando atenção para ele, sabe? Parece uma criança que chegou no ambiente, todo mundo dá atenção para ele, mas vai chegar a hora que as pessoas vão parar de dar atenção para ele. Ele vai vir para a vida real, e agora ele não vai ter o reconhecimento, a atenção, e aí? Vai chegar um momento que novas pessoas vão chegar e todo mundo vai querer conversar com essa nova pessoa que chegou, porque ele não é mais a nova. Então, para Paulo, alguém para se tornar presbítero, ele precisa ser testado. Na sua primeira crise espiritual, na sua primeira correção, para saber se ele está cheio de si ou não. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não é fácil a pergunta. Não é fácil.
Vocês acham que vocês estão cheios de si? Olha para vocês aí. Fiquei me perguntando, isso é difícil. Como é que tá esse copo aí do coração de vocês? Tá vazio igual esse meu aqui? Ou tá tão cheio de coisas que não vêm de Deus que não dá para acrescentar mais nenhum ensinamento? O que é que vocês acham? Como é que tá o coração de vocês? Talvez vocês estejam com dúvidas, né? De saber se está cheio. Bora fazer o teste? Vocês querem fazer o teste? Então vamos lá. Abre a Bíblia de vocês aí. Eu vou dar algumas listas de pecado aqui para a gente fazer esse teste. Eu me analiso aqui, você se analisando aí. Porque a Mayra tá olhando aqui já. Não, eu não preciso ler já. Eu vou para uma lista básica, tá bom? Vamos lá em Gálatas primeiro. Vamos só relembrar, eu sei que vocês conhecem esse texto. Gálatas 5, tá? Quem achou, diga amém. Vamos ler aqui a partir do verso 19. Acharam aí? Ora, as obras da carne são manifestas. Então eu vou falar aqui, vou explicar um pouquinho o que é, tá bom? Cada palavra. E aí vocês vão fazendo uma análise. Vocês como novos convertidos, vocês são novos convertidos, e o pastor da igreja de vocês chegou para falar assim para vocês: olha, isso é uma bênção, Deus me revelou que você é o novo pastor da igreja, tá? Então vamos fazer o teste. Primeiro, Imoralidade sexual, tá? Nós vamos entender aqui que é imoralidade sexual. Em grego, porneia, tá? Significa sexo fora do casamento, antes do casamento, ou de natureza invertida, e você já entendeu o que eu quero falar, né? Como é que tá aí? Sexo fora do casamento, antes do casamento, ou de natureza invertida. Segundo, impureza. O que é impureza aqui? Qualquer coisa ilícita. Tá? O que seria essa coisa ilícita, pastor? O gato que você coloca na energia. O troco que você não devolve. Essas coisas assim. E aí, tem alguma coisa aí? Vão pensando aí. Não me olhe não. Quero ver vocês imaginando. Olha para o teto, assim. Quero vocês buscando dentro de vocês aí. E aí, impureza. Segundo. Estão todos olhando aí? Libertinagem. O que é libertinagem, tá? Libertinagem é a pessoa que fala assim: ninguém tem a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser. Então, libertinagem é a pessoa que acredita que nem Deus, nem ninguém, ela deve satisfação. Então, eu faço o que eu quiser, eu como terra, eu dou cambalhota, não estou nem aí. Essa é a libertinagem. Isso leva você a fazer situações vergonhosas. Porque a gente conhece a libertinagem pela pessoa, né? Que é aquele libertino, que é o cara que bebe muito, faz orgias, não é? Mas o que levou esse cara a fazer isso? É porque simplesmente ele acha que é dono da vida dele. Então a libertinagem é você achar que Deus não está te vendo e que você não deve satisfação para as pessoas. E aí? Talvez você não é um libertino nível hard, você é um libertino, né? Nível 1, aí você está ali iniciando. Mas às vezes dá uma raiva na gente, a gente dane-se. Vamos para a próxima. Idolatria. Esse aqui eu tenho certeza. Esse aqui ninguém escapa. Idolatria. Idolatria,
óbvio que na época de Paulo, o conceito de idolatria é você adorar uma divindade que não é Deus, correto? Só que, na verdade, qual é o conceito de idolatria? É você adorar coisas criadas ao invés do Criador. Toda vez que alguém perguntar para vocês qual é o conceito de idolatria, é o adorar coisas que foram criadas ao invés do Criador, que é o Senhor. Então, toda vez que você é apegado ao ser criado, seja um animal, seja uma pessoa, seja um objeto, você pode estar caindo em idolatria. Quando é que eu sei que eu caio em idolatria? Quando o Criador é totalmente esquecido. Quando eu não tenho vontade, quando eu não tenho tempo e quando eu nem lembro do Criador. Mas eu lembro das coisas criadas, eu tenho tempo para as coisas criadas e assim por diante. Na atual geração que nós vivemos, é quase impossível não estar preso em algum tipo de idolatria. Então cabe a gente ficar atento, né? Cada vez mais o mundo virtual vai ser esse lugar, entendeu? Vai ser esse lugar que cada vez a gente vai querer sair do mundo real para ir para o mundo virtual. Então, idolatria. Você sabia que o copo de muita gente está cheio por causa de idolatria? Vocês sabiam disso? O copo de muita gente está cheio. Tem uma outra palavrinha aqui também, feitiçaria, tá? Já falei para vocês o que era feitiçaria naquele tempo. Não, olha, o fulano aqui fez uma obra pro ciclano morrer, botou, sei lá, o nome dele na boca do sapo, né? Não é isso que eu estou falando. O que é a feitiçaria daquele tempo? Feitiçaria daquele tempo eram rituais pagãos que transcendiam a realidade. Eles tomavam chás, fumavam ervas e saíam da dimensão espiritual saiu da dimensão terrena para a dimensão espiritual, começavam a ver coisas, tá? Aqui entram as drogas, por exemplo. Isso é até uma coisa interessante, porque na defesa, nessa grande guerra, pode ou não usar uma erva que Deus criou, né? Já que foi Ele que criou, qualquer erva alucinógena era usada em rituais para que você se sentisse numa dimensão superior. Sabe por quê? Porque o ser humano tem dificuldade de adorar a Deus apenas por fé. Guarda isso que eu vou te falar. Toda vez que você precisa de um transe para sair fora da sua realidade, para saber que o teu Deus é real, você não vive por fé. Vocês sabiam disso? Você está aqui agora. Cara, eu estou mal porque, sei lá, eu não choro, eu não sinto Deus, eu não sinto uma convulsão, eu não caio no chão me tremendo. Isso não é viver por fé. Mas eu não estou dizendo que você, de repente, não possa sentir isso. Chorar muito, sentir Deus te abraçar, você pode sentir isso. Só que você não pode depender disso. Porque senão não é fé. A fé é essa ausência. Cara, eu não estou vendo, não estou sentindo nada, mas eu entendi tanto isso que eu creio. É igual agora, eu estou cantando aqui e alguém te tocou aí? O varão de branco te tocou quando estava cantando? Tem isso? Não, ninguém me tocou, eu não senti nenhum arrepio, mas eu estou cantando por fé e por convicção de que Cristo morreu na cruz e isso basta. E ressuscitou. Então, presta atenção comigo, toda religião do mundo antigo, no tempo da igreja de Paulo, precisavam de uma erva para que levassem ele para outra dimensão. Toda religião. Nós chamamos isso de mantras. Vou te falar um mantra muito conhecido. Era você pegar uma palavra e repetir ela várias vezes. Vocês já ouviram isso em algum lugar? E isso eu vou denunciar mesmo, que é o glória, 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 até você receber o dom de língua. Isso não é dom de língua, isso é um mantra. Então, isso não é particular do povo evangélico. Isso no mundo antigo, quase todos os povos antigos fazem. Vocês sabiam que os povos antigos falam em línguas? Vocês sabiam disso? Os povos antigos falam em línguas. Se você der uma pesquisada e ir mais a fundo, se você for agora na cultura africana, por exemplo, vocês já viram na cultura africana que está viralizando agora um negócio de palha, que eles começam a bater, o bicho começa a se mexer? Vocês já viram lá?
Nunca viram? Dizem que não tem ninguém lá dentro. Os vídeos que eu vi, realmente parece que não tem ninguém lá dentro. E eu acredito que não tem ninguém lá dentro. Ele se mexe e começa a dançar no meio do arraial. Todos falam em língua. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque isso se chama mantra. Isso é muito comum a todas as religiões pagãs. Aí alguns falam assim, não, pastor, é porque as trevas estão imitando o povo de Deus. Não é isso que a gente fala? Mas por que eles começaram a falar antes da gente? Porque o judeu que atravessa o Mar Vermelho, que tem um encontro com Deus Todo-Poderoso, não faz isso. Então a gente tem que ter algum cuidado, por quê? Porque quando a gente entra em idolatria, o que é a idolatria? A idolatria no tempo de Paulo é você usar alguma coisa que te leve em transe para outra. Um exemplo disso é aquela ayahuasca, que chama o nome. Não tem isso? Tem muitos famosos procurando isso para encontrar o seu eu espiritual, o seu eu interior, para andar numa dimensão espiritual onde ele regressa na vida dele, encontra pai, mãe, um monte de gente. Só que a religião cristã, ela não é baseada em experiências, mas é baseada em fé. Não estou dizendo que nós não teremos experiências, mas ela não é predominante em experiências. Ela é em certeza do que Cristo fez. Então vai ter dia que eu quero chorar, vai ter dia que eu não vou chorar, vai ter dia que eu estou com vontade, vai ter dia que eu não estou com vontade, vai ter dia que eu estou animado, vai ter dia que eu não estou desanimado. Quer que eu te dê um exemplo disso? Eu lembro de experiências reais que eu tive. Experiências que eu nunca mais me esqueço. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e um pastor falou assim para mim, todo mundo estava de olho fechado, o culto estava frio, e ele falou assim, na hora que eu falar no microfone, isso, vai tocar fogo à igreja. Aí ele pegou o microfone e falou, decanta! Bum! Cara, todo mundo começou a pular. Todo mundo começou a pular. Só que ninguém pulou quando foi lido um texto bíblico no início do culto. Eu passei uma experiência assim uma vez também interessante. Eu fui cantar numa igreja e aí às vezes eu aceitava cantar em algumas igrejas porque eu estava empolgado, mas tinha lugares que não era nem para eu estar. Mas eu ia em cada lugar que era muito diferente. E eu lembro que eu fui num local que nós começamos a cantar músicas bíblicas lá na época. Cara, ninguém reagiu, ninguém. E eu lembro que pegaram um pandeiro e a música era mais ou menos assim. Eu lembro que a letra falava assim, o fofoqueiro vai ter que cair. Era um negócio mais ou menos assim. Cara, tocou fogo. Cara, foi um negócio assim. E eu lembro que eu fiquei me perguntando aquela vez sobre isso. Eu falei, caramba, como é que mudou? Tipo assim, é um estalo, sabe? E lá no Rio de Janeiro, a gente tinha algumas situações que eu vou enfatizar para você aqui. Algumas situações como algumas palavras que você falava, como né, vai soprar agora, ou se você usasse um Atos 2, ou se você falasse em línguas, cara, mudava, mas era em segundos, em milésimos, tudo, bum! Tudo mudava. Mas você tinha um índice interessante na igreja, ninguém era casado. Todo mundo era amigado. Não, mas isso é a realidade das igrejas. Todo mundo era amigado. Terceiro, segundo casamento. É uma realidade que acontece. É uma realidade completamente comum se vocês derem uma volta por aí. Então, tanto é que a idolatria, nos tempos de Paulo, ela sempre estava envolvida em imoralidade sexual. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo de fé que necessita de uma experiência para comprovar que nós somos alguém em Cristo. Você não precisa de uma experiência que comprove isso. Você precisa de uma certeza. Quando a experiência vier, ela vai ser bênção. Ela não vai ser algo que te atrapalha. Vocês estão me entendendo? Então, chorem na presença do Senhor, peçam por mais do Espírito de Deus, queiram sentir a presença dele, mas estejam prontos para não sentir nada. Porque vai ter hora que você não vai sentir nada. E você precisa se comportar como um cristão
de verdade. Vocês estão entendendo? Então, cuidado com a idolatria. Olha outra palavra. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Ele vai citar aqui idolatria, feitiçaria, né? Ódio, discórdia, ciúmes, ira. Essa ira aqui, tem dois tipos de ira na Bíblia, tá? Tem aquela ira que é o acesso de raiva, que tu fica, bum, muita raiva e ela passa. E tem aquela raiva contínua, tá? No caso aqui a gente tem uma palavra orgue, que é explosão, bum, você estoura. Você acorda assim de manhã o tempo todo. Egoísmo, olha o egoísmo aqui, ó. Dissensões e facções. Então eu não preciso falar para vocês o que é o ódio, né? É você olhar para alguém e teu coração, não consigo ficar perto dessa pessoa, não consigo, sabe? Se você tivesse contra alguém, dificilmente você vai conseguir dar ouvidos ao ensinamento de Cristo. Discórdia, aqui é até interessante você saber o que é discórdia. A discórdia é alguém que, se não for o ponto de vista dela aprovado, ela sempre está em discórdia com todo mundo. Ela ama discordar. Ela chega no lugar e ela inflama. No jeito de falar, no jeito de reagir, no jeito de propor uma situação. Se essa pessoa estiver no ambiente, sempre vai estar pesado o ambiente. Ciúmes, que é a pessoa que quer toda a atenção para ela, né? Se alguém ficar feliz, se alguém crescer, ela se incomoda, porque não é com ela. Você sabia que tem um ciúme silencioso? Você ri, você é uma maravilha de pessoa, mas você fica extremamente desanimado com Deus, porque o fulano casou, o ciclano conseguiu um emprego, um tem mais dinheiro, o outro é mais usado, e dentro do seu coração você fica frustrado com Deus, porque isso não acontece com você. Isso é um ciúme que beira uma outra palavrinha conhecida, que é inveja, né? Ira, essas explosões de raiva. O egoísmo, que é você estar sempre cheio das suas próprias razões. O egoísta, ele bate o pé até com Deus, sabia disso? Ele sabe o que tem que ser feito, ele bate o pé, não vou fazer. Eu acho que todos vocês já fizeram isso. Todos já fizeram isso? Saber que tem que fazer alguma coisa e bater o pé, não vou. Já fizeram isso? Todos vocês? Dissensões e facções, que está relacionado a fazer grupinhos para falar sobre alguém. Grupinhos de revolta que você usa para falar sobre alguém. Nunca tem coragem de falar para a pessoa, mas gosta de falar. Finalizou aqui, aí tem a inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E adverte que coisa como essas, quem faz não herdará o reino dos céus, porque não é comportamento de um salvo em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Todos nós podemos errar em alguma situação dessa? Podemos, tá? Mas não viver. Então, pastor, eu errei. É mesmo. Já tem 1 ano e meio já. Eu continuo errando, então não é comum, entendeu? Vai ter nossos momentos de crise, então... Por que eu dei esses exemplos todos? Porque o novo convertido, ele não sabe se ainda está aquilo nele. Vocês estão entendendo? Ele não consegue perceber ainda se aquilo existe no coração dele. Sabe por quê? Porque o novo convertido, ele vai fugir da realidade dele, correto? Não é isso que a gente faz? Você para de falar com muitos amigos, você para de sair de certos ambientes, não é isso? E você começa a viver só com as pessoas da igreja o tempo todo. Só que vai chegar uma hora que você vai precisar voltar e se deparar com pessoas do teu passado. E aí você vai descobrir se você está maduro ou não. Vai ter uma hora que você vai encontrar com aquela amizade que você não falava mais. Porque vai ter uma hora que talvez Deus queira te usar para levar o evangelho para aquela pessoa que tanto influenciava errado. Então, tudo aquilo que a gente foge quando a gente é novo convertido, vai ter uma hora na maturidade que a gente vai precisar o quê? Se encontrar.
E aí nós vamos ser testados. Quer que eu te dê um exemplo? Quem aqui pode compartilhar comigo apenas levantando a mão? Tem situações quando você era novo convertido que te afetavam, que hoje não te afetam mais. Que naquela época tu não poderia ficar perto, que hoje não te afetam mais. Então é muito importante, já pensou se você reconhece um pastor, e após ele ser reconhecido sendo novo convertido, ele é testado numa crise de fé, ele é assolado por amizades, ambientes, só que ele nunca foi testado. Repete comigo, um convertido de verdade é reconhecido no dia mal. Meus irmãos, nós só saberemos se somos convertidos no dia mal. Você sabe por quê? A pessoa que não é convertida no dia mal, sendo ela fugindo ou caindo, deve haver um sentimento no coração dela: arrependimento e temor extremo por ter desonrado Deus. O que não é convertido, ele vai falar assim: cara, que bom, vou ficar aqui mesmo, esse negócio não dá certo. Quantos nós já vimos assim? Só que a grande pergunta que fica é para Paulo: quanto tempo tem um novo convertido? Quanto tempo nós podemos dizer que alguém é novo convertido? Não é uma pergunta boa? Como é que a gente pode tirar uma base? A base que nós podemos tirar é das implantações das igrejas dele. Correto? Por quê? Porque muitas igrejas que ele foi plantar, tinha um grupo de pessoas e foi chegando mais pessoas, e ele sai de lá, deixa líderes. Correto? Vou te dar um exemplo. Você tem no próprio Timóteo um espaço de 3 anos, da primeira viagem missionária de Paulo, na volta de encontro com Timóteo, onde ele fala assim: rapaz, cresceu na fé, vamos me acompanhar. Você tem, por exemplo, Paulo plantando igrejas de 2 anos e meio, 3 anos e meio, e deixando pessoas trabalhando lá. Isso indica que entre 1 ano e meio a 2 anos, nós podemos dizer que alguém é um novo convertido. Mas é interessante lembrar que esse novo convertido é exposto com Paulo a sã doutrina de forma profunda e pesada. É bem diferente da realidade de hoje, que a maioria dos novos convertidos aprendem pouco Bíblia e só vão fazer. Pega qual é o teu dom? Faz, depois tu lê Bíblia. Serve ao Senhor, faz, depois tu lê Bíblia. Esse novo convertido de 2 anos a 1 ano e meio, ele é alguém que está aprendendo as bases fundamentais do Evangelho: pecado, novo nascimento, conversão, justificação, adoção, santificação. Ele está aprendendo a base 1 ano e meio a 2 anos. Vocês estão entendendo? Lembrando que naquele tempo a igreja não tem departamento de jovens, não tem departamento de mulheres, não tem isso. É um culto e é um ensino. As funções que você tinha ali era o presbítero que ensinava e outras pessoas que ajudavam ele também no ensino. Você tem uma figura de um diácono que ajuda na parte financeira. Então a estrutura é menorzinha, mais simples, só que eles são expostos a uma severa teologia bíblica. Aqui tem uma coisa curiosa, coisa que vocês só foram ver aqui na igreja Frônesis, mesmo tendo muito tempo de evangelho. Daí você tira a situação que está a igreja hoje brasileira. Porque aquilo que todos nós estamos aprendendo no curso de membresia era o que o novo convertido estava aprendendo. Olha que coisa interessante. Vocês são prova do que é feito com o novo convertido. Vocês não sabiam a ordem da salvação, mas entendem de liderar, fazer evento. Não entendem? Não é essa a nossa realidade? Isso é completamente contrário ao que Paulo ensinava. Volta para Timóteo, por favor.
Qual a implicação desse texto? A liderança na igreja exige experiência e maturidade espiritual, pois os desafios ministeriais podem ser mais do que um novo convertido consegue suportar. Tá? Como eu falei para vocês, porque ele pode se ensoberbecer, que significa ficar cheio de si, arrogante ou cego pelo orgulho. O que é que acontece com isso? Ele vai perceber que irmãos que estão há mais tempo que ele não conseguiram chegar onde ele chegou. Isso pode subir ao coração dele. A comparação é forte, tá, irmãos? Qual é a comparação com quem tem orgulho? É o diabo. Talvez a gente não notou isso no texto, mas a comparação é forte. A comparação é com o diabo. Isso é muito sério. Porque o diabo é a figura e a personificação da pessoa, do ser, que não concorda com nada que Deus diz. Mas como é não concordar, pastor? Ele sabe, conhece, mas não quer fazer. Isso é o ego, isso é o orgulho. É você estar cheio de si, a ponto de você até questionar e fingir que não sabe o que Deus está mandando você fazer ou ser. Esse é um grande perigo nosso. Eu quero falar um pouquinho com você de forma separada sobre essa questão específica do ego. Esse perigo do orgulho. Vocês podem abrir comigo em Provérbios 16. Todos acharam? Acharam? O orgulho precede a destruição. Olha aqui para mim. Toda vez que você perceber alguém desmoronar, não foi do nada. Antes veio o orgulho. Coisa interessante, né? Então você imagina, a pessoa é ungido pastor, separado como pastor, extremamente orgulhoso, nunca foi testado o seu orgulho, e ele cair à ruína no início da sua caminhada. Então é muito importante a gente se preocupar com isso. Pastor, quais são alguns testes que eu posso fazer para saber se eu sou orgulhoso? E aí você vai ter que ser verdadeiro, tá? Olha bem para mim aqui. Vou te mostrar alguns testes que a gente pode fazer para saber se somos orgulhosos. Você tem a mania de resistir a situações erradas, que você sabe que está errada, mas você defende? Isso aí, tu não vai dizer para ninguém, é só você e a sua mente, tá? Preste bem atenção aqui. Já teve situações que você se defendeu, tentando se mostrar correto, mas no fundo você sabe que você está errado? Pensa aí. Sei que você é tua intimidade. Sabe quando você quer ganhar na discussão de alguém, você quer fazer alguma coisa, que você sabe que você está errado, então você vai usar todos os artifícios para se defender, para não abrir mão do teu erro? Pensa nisso aí. No fundo, se Deus aparecesse na tua frente e falasse assim, tu sabe que tu está mentindo, você confessaria. Eu apontei para ti, mas não era para ti não, tá? Eu apontei para lá aqui, não ficou... No fundo, eu falei, o pastor vai revelar agora, né?
Mas é um teste que a gente pode fazer, quando a gente bota a cabeça no travesseiro, a gente fala assim, eu sei que eu estou errando. O que aquela pessoa me falou é verdade, mas eu não quis confessar. Vocês já passaram por isso? Sejam sinceros aí comigo. Já passaram por isso? Você deita e fala assim, estou errado. E estou me defendendo de todas as formas possíveis. Então, um dos testes para quebrar o orgulho é saber reconhecer um erro. Tá, pastor, eu sou bom nisso. Sou bom nisso, reconheço os erros. Então, vai segundo teste para você. Aprenda a reconhecer um erro que você não quer reconhecer. Quando você fizer isso, você conversa comigo. Pastor, é verdade. Porque o orgulho, essa vida cristã, ela é massacrante. Vocês sabiam disso? A vida cristã é o tempo todo você sendo corrigido, você aprendendo, é o tempo todo. É até um pouco difícil, confuso. Então, cuidado, gente, na irritabilidade de vocês, na raiva de vocês, nas mágoas de vocês, que vocês acabarem defendendo algo que precisa ser confessado, que precisa ser cortado, que precisa se livrar e você não se livra. Então, o tempo todo, na vida do pastor, do presbítero, ele lidando com esses sentimentos. Vocês estão entendendo? Dele falar assim, tem que perdoar, tem que se livrar disso, não aceitar isso, protege a mente, guarda o coração, vai. É 24 horas você fazendo isso. Porque qual é a vida da liderança? A vida da liderança é, uma hora te amam, outra hora te odeiam. Outra hora você é gente boa, outra hora você não é. Tem os problemas pessoais, trabalho, ambiente da igreja. Então o presbítero o tempo todo ele tem que estar com a mente. Opa, sentimento não é, tira, não é. Então tem uma das coisas que eu tento me proteger muito. Que foi um conselho que eu recebi numa aula. Não sei se vocês lembram que eu falei que eu estava estudando. Eu estou finalizando um curso aí que um dos professores é o Nicodemos. Então a primeira vez que eu tive aula com ele foi o seguinte. Ele não sei se ele faz isso sempre, né? Mas acho que eram 10 alunos. E simplesmente a videochamada começou 9 da noite e ele levou. Aí acabou, era 2h30 da manhã. Não sei se toda aula inaugural fazia isso, mas eu sei que naquele dia, ele segundo o que me falaram, que às vezes ele acorda muito cedo, o Nicodemos, quem acompanha ele sabe, ele acorda 3 horas da manhã, abre uma live, porque ele tem muitas insônias às vezes. Então provavelmente acho que foi um daqueles dias, acho que as preocupações como pastor, não sei, né? Imagino que, né, a nível nacional e mundial que ele é, né, deve ter bastante preocupações. Aí ele ficou conversando, aí ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, vocês querem ter uma vida longínqua como pastor? Aí deu esse conselho para mim, eu uso muito isso, eu defendo muito isso. Não deixe a tua mente fantasiar situações. Isso eu guardo com muito carinho na minha cabeça. Eu vou dar esse conselho para vocês. Não deixe a mente de vocês fantasiarem situações. Que é você ficar conversando com o teu tic-tac, sabe? Deixa eu dar um exemplo. Eu não sei se vocês já repararam que eu sempre prego isso aqui para vocês. Não deixa criar uma novela na Globo da tua cabeça. Que é basicamente assim, a Mayra chegou, não falou comigo. Aí a tua mente começa. Não falou comigo porque naquele dia me olhou torto. E naquele quinto dia do primeiro mês, eu percebi que ela pisou diferente. E aí, na semana seguinte, ela respirou. E eu percebi que na hora de ligar a luz estava um pouco mais... Sabe quando você começa a fantasiar? E um dos conselhos que ele falou pra gente assim... Eu não estou me lembrando da palavrinha que ele falou. Mas ele falou assim, não deixa a tua mente fantasiar situações, porque isso vai te levar a uma ansiedade descontrolada. E o pastor está muito sujeito a estar ansioso, porque, né, você nunca sabe quando é que vai vir um problema, se vai dar certo, sabe? Você fica aquele negócio todo. E eu guardei aquilo para mim, eu anotei até no caderno azul, acho que eu deixo ele por aqui, que foi a anotação que eu fiz na época, foi em 2023, eu acho que eu anotei isso. Então eu guardei muito isso, porque, graças a Deus eu nunca tive isso, né? Eu sempre fui conhecido por ser esquecido, e eu realmente esqueço mesmo.
E eu falei, pô, vou ficar guardado com isso aí comigo, porque, né? Para eu não me deixar. É basicamente assim, às vezes você está com um problema com alguém, e sei lá, você não conversou com uma pessoa, você não tem certeza daquilo, mas você fica se contagiando. Eu lembro que uma vez eu cometi um erro. Na primeira igreja que eu participei, eu passei por uma situação que um rapaz falou mal de mim. Graças a Deus é um amigo hoje, tem uns problemas mais. Tu acredita que eu lembro que eu vinha do trabalho, eu trabalhava numa empresa chamada Sacotex, que era de sacola reciclada. Eu vinha no caminho, imaginando a minha discussão com ele, que eu ia dizer. Vocês acreditam nisso? Eu vim na rua, e quem mora ali para 2 de junho, tem uma rua ali do lado da Só Irmãos, que é perto daquele siri cascudo lá do hambúrguer. Aí eu vinha por aquela rua, eu vinha gesticulando, porque eu já estava pensando nos versículos bíblicos, e eu discutindo eu vinha na rua, e quando eu dobrei ali, que era do lado do antigo Mania, né, que era um mercadinho, eu acordei que eu estava na rua, falei, cara, estou na rua. Moral da história, cheguei lá com o irmão, ele chorou e me deu um abraço. Não tinha nada a ver com o que tinha acontecido. Então quando ele contou isso, eu lembrei disso. Protejam a mente de vocês, o coração de vocês. Aí ele deu esse conselho, né? Porque senão a gente fica cheio de si, armado completamente, né? Já pronto para a guerra. Então uma coisa que eu sempre dou conselho para meus amigos assim que são pastores. Cara, não te arma, entendeu? Vá para a luta para apanhar mesmo. Se for para você apanhar, apanhe mesmo. Deixa acontecer. Cessa tudo, para. Porque não vale a pena você... O que eu estou falando aqui, quantos de vocês já não sofreram uma semana inteira por uma situação que nem é real? Então, cuidado com isso. Então, eu tenho um... Como é que eu não sei se ele chama de voto, mas eu tenho um compromisso comigo mesmo. Tainha, não pense em nada. Deixa chegar na hora, né? E as conclusões você reage na hora, não pensa nada. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu percebo que quando a gente está cheio da gente, cheio de si, a gente começa a já batalhar guerras na mente. Batalhas que nem começaram. Então, quando é que eu percebo que o orgulho está me pegando muito? Quando eu começo a ter essas histórias na minha cabeça. Vocês estão entendendo? Quando eu estou aqui parado e do nada vem uma história e eu já resolvendo aquele problema, eu já começo... Opa! E cara, eu vou falar uma coisa para você, a minha mente apaga. Sabe sonhar acordado? Vocês estão entendendo? Cara, vocês estão com algum problema? Não pensem em nada. Vocês podem orar, resolvam pessoalmente. Se não conseguir resolver pessoalmente, ainda não pensa nada. Porque isso é muito importante. Então, o presbítero, o pastor, ele vai estar lidando com várias situações o tempo todo. Situações que ele vai saber depois, que ele sabe na hora. São várias experiências diferentes. O que a gente tem que fazer? Tem que estar em Cristo, pensar em Cristo e ser grato por tudo que Ele faz. Então, meus irmãos, vocês têm um talento para isso, um dom para isso. Vocês estão percebendo em vocês que, cara, eu quero ser um presbítero, eu quero ensinar a palavra, eu quero pregar para as pessoas, eu quero ser alguém assim, não, então eu quero ter uma liderança. Se ele for teu amigo, dá um conselho para ele. Calma, não é a hora. Porque, infelizmente, quantos amigos meus estão em sérios problemas porque aceitaram uma proposta dessa? Olha só, eu nem era novo convertido. Eu já estava pregando, ensinando, já estava liderando. Mas eu não aceitaria o convite para ser pastor que eu aceitei na época. Por quê? Porque eu estava recém-casado. Eu não tinha um casamento ali estabilizado. Então, olha como ficou tudo mais lento. Ao mesmo tempo que eu precisava estabilizar meu casamento, estava aprendendo a pastorear e aconselhar pessoas. O que deveria ser estabilizado em 2 anos, em 1 ano, demorou 6, 7, 8. Porque tudo anda mais lento.
Então, vocês estão me olhando, os homens aqui que estão me vendo, me olhando, porque a partir de agora a gente vai para uma última ala e vamos então para o diácono e fechar o resumo completo. É importante saber como é que você reage quando o teu temperamento é testado. É importante saber isso. Todos os homens estão aqui. Vou repetir. Toda a amarração bíblica de Paulo tem a ver com reações que nós tomamos diante de situações adversas. Esse vai ser o nosso maior teste. Vocês estão entendendo? Paulo não quer só um cara que sabe. Paulo não quer só um cara que é inteligente, porque tem o grego, tem o romano, tem o judeu, ótimos, inteligentíssimos. Paulo quer um cara que tenha controle. Um homem de Deus que tenha controle dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e das suas atitudes. Se a gente não consegue controlar nosso temperamento, eu vou falar para vocês, eu não estou dizendo que vocês vão ser perfeitos, robôs e nunca vão estourar na vida de vocês, vai acontecer. Só que eu sei que também você sabe se o que acontece no teu temperamento, nos teus emocionais, é só um momento, é só um acidente ou é costumeiro. Isso não serve apenas para o presbítero, mas serve também para cada cristão que está aqui. Um líder, um pastor, não pode ser escolhido novo convertido. Ele precisa esperar, ele precisa aprender, ele vai se testar ajudando primeiramente, porque ajudando ele vai encontrar a primeira pessoa difícil, a primeira pessoa que não vai gostar dele, que vai falar mal dele, a primeira situação adversa pessoal, a primeira luta física contra o pecado, a primeira luta mental contra o pecado após sua conversão. E aí ele vai perceber que aonde ele está se metendo não é algo tão simples. Então, meus irmãos, cuidado com isso, tá? Cuidado com Deus me falou, Deus me disse, eu sonhei. Cuidado. Cuidado, porque a gente não pode rasgar a Bíblia. Infelizmente, muitos pastores estão sendo levantados por causa que alguém que se diz homem de Deus sonhou e Deus mostrou uma visão que era aquela pessoa. Quando a Bíblia está muito clara aqui, não pode ser novo convertido, ele precisa ser experimentado, ele precisa ter uma boa reputação. E eu finalizo agora aqui com o próximo versículo. Ele vai amarrar tudo aqui agora, ó. Versículo 7. Deve ter boa reputação perante os de fora. Um líder cristão precisa ser respeitado na sua vida pública, pois seu testemunho reflete o caráter de Cristo. Colossenses 4:5 diz assim: portem-se com sabedoria com os de fora. Vou repetir, se você quiser anotar. Colossenses 4:5. Portem-se com sabedoria com os de fora. Romanos 14:16 diz, anotem aí, Romanos 14:16, não permitam que aquilo que consideram bom seja mal falado. Líderes devem ser conhecidos por sua integridade, justiça e amor ao próximo. Então, é muito difícil isso, mas a vida pública importa muito, tá? Por exemplo, alguém que é novo convertido ainda vai ser apontado, mas não fulano que fazia, daqui a pouco volta, daqui a pouco rasga a Bíblia, não tem essa expressão aqui no Pará? Então, alguém que já está na igreja há um bom tempo, ele precisa já ter um testemunho consolidado. E querendo ou não, para que esse testemunho esteja consolidado, é necessário um tempo. Para até aquelas pessoas que vão te ver, elas percebam que, olha como mudou.
fulano mudou, a vida dele não é mais a mesma. Agora ele é pastor. Só que quando você faz isso muito próximo da conversão, o que vai acontecer? Daqui a pouco ele rasga a Bíblia. Então esse testemunho de fora, ele é importante. Então é muito importante para a gente finalizar aqui. A vida pública de vocês, se tiver algum resquício errado, precisa ser resolvido lá. Eu sei que, claro, que não dá também para falar com todo mundo, né? Você vai sair daqui, não vai dar, mas tem situações específicas que precisam ser olhadas. Eu já falei para vocês sobre Didaquê. Vocês podem jogar lá Didaquê, um materialzinho do 1º século. É o material mais antigo que nós temos fora a Bíblia. Fala um pouco sobre como era feito o batismo e como era a conversão da igreja primitiva. Você tem um domínio público, você pode pegar esse documento aí no Google, Didaquê. Lá tem uma ala que fala sobre batismo. E lá no batismo ele fala assim: faremos uma entrevista com o candidato ao batismo. Analisaremos sua profissão. A depender da profissão, não podia se tornar cristão. Vocês sabiam disso? Vou te dar um exemplo de algumas profissões. Tinha que abandonar a profissão naquela época. Quem fazia escultura de imagem, político, tinha que abandonar. Sacerdote de templos pagãos tinham que abandonar. Cobrador de imposto, se não tivesse coragem de cobrar o que era certo, tinha que abandonar. Eu não me lembro de todas agora, mas tem uma lista de pessoas que trabalhavam que não poderiam se tornar cristãos se não abandonassem as más práticas do trabalho. Então, vocês terem uma noção, hoje a gente não fala mais sobre isso, mas da seriedade que era aquilo. Então, a seriedade para você se tornar um presbítero, existiam coisas delicadas. E a principal que nós temos explicitamente: a pessoa tem 1 ano de convertido, ela não pode se tornar um presbítero. Ela precisa ser testada, ela pode servir, ela pode aprender, mas é nesse momento de ser testado e servido que a gente vai perceber a personalidade dele. Se ele é temperamental, se ele é brigão, se ele é explosivo, se ele é mentiroso, se ele tem dificuldade de perdoar. É nesses relacionamentos da vida de igreja que nós vamos descobrir quem você é. Por exemplo, eu não se enferrujou aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Aí, vamos supor que ele tem um chamado para presbítero. Correto? Como é que a gente vai saber que ele pode ser um presbítero? É porque na convivência com o pessoal do louvor, vai ter alguém às vezes que não bate muito com a personalidade dele. Nesses testes de convívio, o que vai acontecer? Ele vai se mostrar centrado, seguro, um pacificador, ou ele vai de fato estourar. Vai fazer fofoca. Vocês estão entendendo? A maturidade, ela vai ser exposta quando você for testado no dia mau. Fora isso, entusiasmo não é maturidade. Repete comigo: entusiasmo não é maturidade. Essa é a dura vida de um presbítero. Amém? Todos os dias fugindo dessas situações. É muito difícil você manter fora do orgulho. Não é algo fácil. É muito difícil você manter a reputação, tá? Porque num ambiente como esse, as pessoas às vezes não entendem a sua fé. Mas que nunca seja a gente que faça a guerra. É que a guerra que vem até a gente. Isso é muito importante. Amém? Amém. Nunca faça a guerra tem que vir até você. E quando ela vir, é bem-aventurados os perseguidos e bem-aventurados os pacificadores, os misericordiosos, pobres de coração, os que choram, e aí vai fome e sede de justiça, e aí vai embora. Amém? Amém. Espero que vocês tenham aprendido algo hoje importante para a fé de vocês cristã, correto? Esse aqui é mais um daqueles assuntos que poucas pessoas se interessam, correto? É mais um daqueles assuntos que as pessoas saem às vezes falando assim: eu queria ter escutado outra coisa. Nós falamos hoje sobre o neófito, né? E amarrando tudo temos que ter um bom testemunho, isso não será fácil. Amém? É o tempo todo você vigiando, lutando para que você não saia do eixo. Você pode ficar de pé?
Vamos orar. Eu quero finalizar com 2 textos aqui, ó. Olhem para mim, por favor. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 2 Coríntios 3,5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, para não ser orgulhoso, soberbo, essa capacidade não vem de você. Vem de quem? Vem de Deus. Sem uma vida com Deus nós não conseguimos. Então deixo mais um conselho clichê para vocês. Corrijam a vida de oração, de leitura bíblica de vocês. Não é ninguém que vai fazer isso por vocês. Isso é uma responsabilidade de vocês. Amém? Vamos orar?